A gente tende a achar que bons strikers são somente caras fortes com a mão pesada, tipo o Alex Pereira ou Poatan. Ou até mesmo aqueles que têm um volume de golpes e uma capacidade de caçar fora do normal, tipo Max Holloway. Não me entenda mal, esses caras são sim excelentes strikers com um jogo muito efetivo, mas existe também uma outra espécie, tão mortal quanto e quase invisível, o que torna tudo ainda mais perigoso. Tão invisível que faz com que a gente tire eles muitas vezes para sortudos ou privilegiados, quando na verdade são gênios da trocação. Eu tô falando de seres humanos que possuem o que pra mim é o pacote perfeito para a luta em pé. Controle de distância, finta, leitura de movimentos do adversário, contra-golpe e precisão. Poucos têm lugar nessa prateleira e hoje vamos falar sobre um que está em ascensão e acabou de chegar no topo. Sugar Sean O'Malley. Ou como dizia Snoop Dogg, O'Malley! 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 não é de hoje que o açucarado O'Malley é motivo de estudo quando o assunto é controle de distância. Eu mesmo já fiz um vídeo no passado falando sobre a movimentação e a precisão dele. Como falei antes, essa fórmula, controle de distância, mais finta, mais leitura, mais precisão igual nocautaço, tem um resultado inegável, o nocaute. Mas o caminho, por ser quase invisível, imperceptível, nos leva a crer que isso é basicamente sorte de quem nocauteou ou demérito de quem foi nocauteado. Vamos então tentar tornar o invisível palatável, degustável? Aqui a gente vai analisar a luta Sean O'Malley versus Aljamain Sterling que aconteceu no UFC 292. O primeiro round começa, muita movimentação do O'Malley e ele não quer ficar parado, nem perto do Aljamain Sterling. O Sterling é conhecido por boas quedas e um controle de chão muito eficiente. E ao contrário do que parece, o campeão aqui não escolheu trocar porrada. Ele não quer se provar em pé, ele sabe o perigo que o seu adversário representa, tanto que nas primeiras oportunidades de grudar, ele tenta, mas é surpreendido com uma boa defesa de queda. O que aconteceu com o Sterling então? Ele foi obrigado a lutar em pé. Acontece que a movimentação do rapaz de cabelo rosa é a sua defesa de queda. Ele não precisa ficar de costas na grade fazendo força e evitando ser derrubado. Ele usa o footwork para não ficar parado num ângulo favorável às entradas de queda e usa as fintas para manter o adversário longe. Presta atenção nesses movimentos, eles não são por acaso. Toda vez que o Sean finta um chute frontal ou um soco, seu adversário dá um passo para trás. E quando é o Sterling que tenta andar para frente, o desafiante anda para trás ou trocando a base ou recolhendo as pernas num movimento rápido e fluido. É assim que ele evita ser derrubado, porque o primeiro passo para derrubar é se aproximar. E ele não deixa isso acontecer. Senhoras e senhores, na minha opinião, essa é a melhor forma de defender quedas que existe. As fintas servem para manter o adversário longe, fazer esse controle de distância, mas também servem para atrair, quase que como uma isca. Ele fez isso tão bem que na metade do primeiro round era ele que colocava o Sterling para andar para trás, pisando nos calcanhares. E fez isso somente usando fintas. O Sterling não mordeu a isca. Ele não se deixou ser atraído pelo mesmerismo da movimentação do seu adversário. Ele respeitou no primeiro round a distância que o Sean O'Malley propôs. Fim do primeiro round, o Aljamain Sterling conseguiu dar uma encurtada, mas o round todo foi sem muita ação, com muito estudo. Pra mim, o round perfeito pro O'Malley, independente se ele venceu ou não. Ele colocou a distância certa, fez o Sterling temer o seu jogo em pé e ainda deixou no final ele acreditar que poderia encurtar. Sean e o seu time já leram o que o Sterling tem para oferecer e o que possivelmente vem para fazer no segundo round. O corner do desafiante diz, abre aspas, tá lindo, é exatamente isso que a gente quer. Ele vai querer se aproximar agora, se prepara para contra-golpear quando ele entrar. E antes da gente ir para o momento X da equação, onde o Sean O'Malley faz exatamente isso que o corner pediu, vale lembrar que a distância da luta até então não é favorável para o campeão. Ele não conseguiu impor o jogo. Ele precisava pisar no acelerador, precisava encurtar de alguma forma. Sem estar perto do seu algoz, a sua caixa de ferramentas fica sem utilidade. Ele precisa forçar a distância curta. O segundo round começa, o Sean escorrega e o Aljamain Sterling não perde a oportunidade de fazer o seu jogo, porém foi rapidamente frustrado pelo desafiante. E perceba que a postura caçadora do Sterling nesse segundo round. Ele quer impor o jogo, ele quer andar pra frente e encurtar, mas mal sabe ele que é exatamente isso que o O'Malley quer agora.
Ele já leu a distância e entendeu as brechas. Ele só precisa de uma mão na hora certa. Welcome to the Sugar Show. E para finalizar, eu quero chamar a atenção para um movimento que encerrou a luta, esse direto. Os lutadores estão aqui com a base espelhada. Aljamain Sterling com a perna direita na frente e o Sean O'Malley com a perna esquerda na frente. Posição excelente para golpes retos, tanto com a mão quanto com a perna de trás. O Aljamain Sterling tenta entrar com um direto muito bem percebido pelo Sean, que rapidamente esquiva para trás e prepara a bomba. Mas pausa. Espera. Volta um pouquinho o vídeo aí. Vamos dar uma olhada no quadril dos dois. O Sterling está com o quadril apontado para fora, assim como o O'Malley. Os dois estão com a posição parecida. Ao dar o direto, o Sterling finaliza o movimento com o quadril apontado para frente, possivelmente se preparando para entrar em queda logo depois do soco. Perceba agora o quadril do Sean O'Malley. Ele está apontando para fora no começo, mas ao finalizar o movimento, o quadril aponta completamente para o lado oposto. Sean O'Malley usou a biomecânica ao seu favor. Ele rotacionou o corpo inteiro, colocando muito mais peso e potência no seu golpe. Sean não tem poder de nocaute. Ele gera o seu poder de nocaute utilizando cada músculo do seu corpo. E para quem acha que luta não é arte, isso aí é a mais pura arte marcial.